recebo muita pergunta sobre início de carreira e sobre como conseguir emprego sem ter experiência. Então, para os profissionais que estão buscando o primeiro emprego ou para os recém-formados, acreditem, Eu sinto a dor de vocês. eu sei a ansiedade que é a gente querer arrumar um emprego logo ou a gente querer ter sucesso em pouco tempo. E por isso hoje eu vim resolver a sua vida e trazer as principais lições que eu aprendi lá no passado e que podem ajudar quem está em busca do primeiro emprego ou de um trabalho sem experiência. Se esse é o seu caso, já começa esse vídeo se inscrevendo e deixando o seu like aqui embaixo, ou se você conhece alguém que está nessa situação, pega o link desse conteúdo e envia para essas pessoas que você conhece para ajudar elas também. Ou de qualquer forma, fica comigo até o final desse vídeo porque as dicas são úteis independentemente da sua experiência. Bom, baseado nas lições que eu já aprendi, a primeira coisa que eu faria é descobrir o que eu quero fazer e em que tipos de cargos e atividades eu vou focar para eu me candidatar para as vagas. E com isso eu também preciso identificar com quais empresas ou com quais tipos de cultura eu me identifico mais. Você já deve ter uma noção mínima sobre isso, sobre o que você quer seguir. Mas uma coisa que eu não fiz lá atrás e que talvez tivesse me ajudado bastante é pesquisar o currículo ou ver o perfil no LinkedIn de profissionais que tenham trajetórias de carreira que você quer traçar para você também. E atenção, eu falo isso não para você ficar se comparando e nem mesmo criando expectativas de que a sua trajetória vai ser exatamente a mesma dessas pessoas. Mas é muito bom você saber já como que é a realidade desses profissionais. Isso vai te ajudar a ficar mais familiarizado com os termos que são usados no mercado. Você vai entender como é que é o movimento dessas pessoas entre cargos, empresas, como é que elas evoluíram ali. E aí, dependendo do que essas pessoas escrevem no perfil delas, você já vai entender como é que é aquele trabalho, você vai ver o que você precisa aprender ou com que tipo de projetos você mais precisa se envolver para se dar bem nessa carreira e tudo mais. Depois, você vai alinhar tudo o que você quer, todas as informações que você tem, tudo que você já aprendeu e montar a sua primeira narrativa profissional. E aí você deve fazer isso se baseando em quem você é nesse momento e nos diferenciais que você tem para oferecer. Pensa aí. Por que uma empresa X deveria te contratar? E como que chega nisso, né? Começa analisando quais são os seus diferenciais, o que te coloca na frente de um outro candidato similar a você para esse tipo de cargo que você vai se candidatar. Ai, mas como é que eu vou fazer isso sem formação e sem experiência? Nem toda vantagem competitiva de um profissional está ligada só a cursos ou a experiências de trabalho formais. Inclusive, uma vez eu até postei lá no Instagram a frase do ex-CEO do LinkedIn que fala sobre a importância de se valorizar muito mais as habilidades do que os diplomas nos profissionais. Então, tem bastante coisa para ser explorada e tira um tempo e pensa que habilidades, que competências diferenciais você já tem. Pode ser que você tenha uma facilidade enorme em mexer em redes sociais e tecnologia. Ou você é uma pessoa mais extrovertida e comunicativa e poderia se dar muito bem lidando com clientes. Você pode ser muito bom em organização e olha que tem muito profissional com bastante experiência, trabalhou em empresas grandes que é super desorganizado e bagunça o projeto de todo mundo, então acredite quando eu falo que isso é um baita de um ponto forte. O simples fato de você saber idiomas diferentes ou de entender bastante sobre um assunto porque é algo que você gosta, jogos, música, cinema, culinária, enfim, tudo isso, dependendo da área que você vai aplicar, podem ser pontos fortes que você tem e nem tinha percebido ainda. Então, observa as pessoas próximas de você, que tenham a mesma idade, mesmo curso, algo do tipo. O que você sabe fazer melhor do que elas? E aí você usa isso no seu currículo e nas apresentações para os recrutadores. E aí uma terceira estratégia que é bem simples é a seguinte: botar a mão na massa e criar suas próprias oportunidades. Como que você pode querer que recrutadores e empresas notem você se você não está fazendo a sua parte em demonstrar quem você é para eles? Então, bora colocar a proatividade em prática, transformar isso numa grande qualidade sua, aliás, e mirar bem nessas oportunidades que você vai querer criar. E tem um método maravilhoso que garantiu meu primeiro emprego depois que eu saí da faculdade e, aliás, é um tema que faz bastante sucesso aqui nesse canal. Você sabe qual é? Se você me segue há algum tempo, você já deveria saber. E o método é enviar o seu currículo por e-mail proativamente para as empresas. Essa pode ser uma das suas primeiras demonstrações para chamar a atenção das companhias para o seu currículo e te dar a oportunidade de você se apresentar, contar quem você é, o que você já fez e onde você quer chegar. E isso funciona muito bem porque mesmo que esses lugares ainda não tenham oportunidades em aberto e não contratem você, eles com certeza podem se lembrar de você no futuro próximo e te chamar para entrevistas. Então, garante que você já está colocando o seu nome na memória desses recrutadores. Ah,
mas eu nem sei o que escrever para as empresas porque eu ainda não fiz nada. Como não tem o que escrever? Então fala sobre como é a sua realidade nesse momento. O que me leva a te contar, inclusive, a quarta estratégia, que é: seja honesto sobre a sua realidade e sobre a sua falta de experiência. Não ter experiência de trabalho ainda não te faz menos interessante, muito menos é motivo de vergonha, né? Você prefere mesmo só ficar falando: Ai, eu não tenho experiência mesmo, então eu não vou correr atrás de nada, eu vou só ficar aqui no meu canto reclamando. enquanto que você pode encarar essa realidade, usar tudo que eu falei aqui, identificar os seus pontos fortes e assumir que sim, você está buscando o seu primeiro emprego. Mas isso não significa que você não está motivado ou motivada para aprender, que você não quer encontrar uma empresa num determinado estilo ou setor, que você não tem vontade de se especializar, de fazer cursos ou até mesmo de fazer uma faculdade nessas áreas. Olha só quanta coisa você tem para falar. E não tem nada que impressiona mais as empresas que contratam jovens profissionais do que alguém que quer ir atrás dos seus sonhos e tem bastante energia para aprender. Aproveita essa energia da juventude, aliás. E além de não ter vergonha da sua situação, de ser proativo e de ir atrás das empresas, você também tem que perder o medo de tentar métodos alternativos. Sim, os recrutadores podem entender quando você disser que esse é seu primeiro emprego, seja porque você está terminando o ensino médio, porque você é jovem, ou porque você está terminando a faculdade, ou porque ainda não teve mesmo a chance de ganhar uma experiência profissional. Mas você também tem que fazer a sua parte e ir atrás de vivenciar essas experiências, ainda que elas não sejam tão tradicionais assim. Eu lembro que mesmo antes e durante a faculdade eu via panfletos e divulgação de feiras para estágio ou de sites que contratam jovem aprendiz. E agora com a pandemia pode ser que tenham muitos eventos ou até mesmo vagas online, então você não precisa fazer nada além de ligar o seu computador ou o seu celular para participar, para começar a fazer um bom networking e entender como é que o mercado está funcionando. Se você é estudante do ensino médio, pode ser que a sua escola tenha grêmios, concursos, competições ou que eles precisem de voluntário para algum projeto. A prefeitura da sua própria cidade também pode divulgar coisas desse tipo e, aliás, tem os trabalhos voluntários também. Existem instituições que precisam de gente com tudo quanto é tipo de competência e conhecimento para ajudar nos projetos deles. Então, se o que você tem nesse momento é tempo, não descarta essas opções porque elas são muito valorizadas em jovens profissionais e eu diria que em qualquer profissional. E por último, uma última coisa importante é você ser flexível a mudanças e aceitar que as coisas levam um pouco mais de tempo para acontecer do que a gente espera. No começo da minha vida profissional, eu era extremamente ansiosa e costumava me cobrar muito mais por achar que tudo tinha que acontecer muito rápido. Tanto é que tudo que eu tô vivendo na minha carreira hoje, eu achava que eu ia estar vivendo com uns 25 anos. E o spoiler do passado é que com 25 anos eu tava muito mais frustrada e perdida do que nunca. E hoje em dia eu finalmente entendo. A gente no começo costuma criar muita expectativa e essa expectativa e essa nossa pressa vai diminuindo conforme a gente amadurece mais a nossa vida. E aliás, nem mesmo as pessoas mais velhas e com mais experiência conseguem sucesso rápido. Então por que a gente tem que acelerar as coisas quando o que a gente precisa é exatamente passar por esse processo? E levar muitos nãos na cara, se frustrar, estudar, mudar de ideia, tudo isso faz parte desse processo, então se dê esse tempo. Mas tenha em mente uma coisa: ficar sempre parado e só reclamando não vai te fazer ganhar pontos com recrutadores. Se você ainda não tem experiência, mas você está sempre pesquisando sobre essa área e tentando se aprimorar, você sempre vai estar dando um passo adiante na sua carreira. Tem até aquela frase famosa que diz o seguinte: não adianta a gente esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? E só hoje eu já trouxe aqui uma infinidade de opções diferentes para você explorar e que não custam nada mais além do seu próprio tempo. Fora os outros vídeos que eu já postei com várias outras dicas, então bora botar a mão na massa aí. E por hoje é isso. Depois me conta aqui nos comentários se você está buscando o seu primeiro emprego e qual dessas estratégias você vai tentar ou já tentou para conseguir um trabalho sem ter experiência. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal para continuar recebendo dicas de carreira, porque elas valem tanto para quem está começando quanto para quem já está na labuta há mais tempo. E até a próxima!